eu primeiro queria perguntar da recuperação judicial. Eu não sou um cara especialista, o Du sabe mais do que eu, mas assim, a minha dúvida é o seguinte: eu vou falar de uma maneira leiga, vocês tentam dar aquela arredondada. Uma recuperação judicial, de uma maneira geral, quando você faz uma recuperação judicial de uma grande empresa, enfim, que está lá devendo, que está entrando em falência, tudo isso daí, quando você faz, normalmente, habitualmente, essa dívida reduz uns 80%, em geral. Não tem uma conta exata, mas cai bastante. Por que o Corinthians não fez essa RJ aí? E, enfim, até para ter um respiro de fluxo de caixa. Tem algum? Eu estou falando uma grande bobagem ou você entendeu o que eu quis dizer? Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: a recuperação judicial é um instrumento bastante duro, ele não é simples, cria um grande impacto no mercado, cria insegurança para credores. Isso é importante deixar claro. Um credor falou: peraí, eu vou pensar em como negociar com o Corinthians aqui, porque essa situação de recuperação judicial vai ser prejudicial. Então tem que ser ponderado as coisas, né? O Corinthians tem outros instrumentos. O Corinthians é um time que consegue gerar receita. Claro que ele precisa equacionar a geração de receita com um controle de gastos e o pagamento das dívidas. O que aconteceu é que as dívidas foram se acumulando, que vai criando uma situação de insolvência, né? Você não consegue ter receita suficiente para pagar as suas dívidas no fluxo que está pré-estabelecido. Mas eu digo o seguinte: o Corinthians consegue alongar suas dívidas. Se o Corinthians conseguir alongar suas dívidas, ele consegue sobreviver tranquilamente. Repactuar e fazer jogando para frente. Isso. É possível você alongar e pagar. O nosso problema hoje é que nós estamos pagando muito de juros. Então a Arena é uma situação que acaba apertando nos juros, as dívidas de curto prazo, os juros são altos, aí quando você não paga tem multa, tem etc. Então é uma sequência, é uma bola de neve. Então, meu entendimento é que um alongamento, uma repactuação resolve o problema do Corinthians num curto prazo. Claro que a gente ao mesmo tempo precisa gerar receita e controlar gasto. Isso precisa ser feito. Essa equação é isso. E a Arena, com a ajuda da torcida, a ideia da Gaviões, se der certo, e acreditamos que vai dar certo, vamos lutar para apoiar, e o Corinthians vai apoiar de várias formas, né? Isso vai nos ajudar absurdamente a destravar essa situação das dívidas de curto prazo. Para mim, o que sufoca o Corinthians é o curto prazo hoje, que é o crédito privado que eu falo. Você disse que com a receita do estádio, o Corinthians vai ter um fluxo grande para ir pagando. Fluxo para pagar, você pode gerar novas receitas no estádio também, você tem algumas travas, às vezes com a Caixa, etc. Né? Então você tem como gerar novas receitas. E fora que a renovação e transparência também terceirizou os serviços, né? Porque não entrar R$1 das lanchonetes, para quem não sabe, isso é informação. Vou te corrigir. Corrija, mas faz sentido o que eu estou falando. O Corinthians recebe um percentual das vendas, né? Um percentual, isso. Mas assim, não recebe recebe um percentualzinho do estacionamento, que gera uma receita brutal, e um percentualzinho das lanchonetes, que gera outra receita brutal. Isso devia entrar integralmente. O estacionamento hoje, o Corinthians não recebe nada. Na verdade, ele recebeu luvas, e quando ele atinge um faturamento, ele passa a receber. Então, realmente, hoje, o Corinthians não está recebendo pelo estacionamento. Então, a receita vai toda para a empresa. Isso tudo fruto do trabalho da renovação e transparência.